Nós vamos falar agora sobre algumas coisas. Existem mensagens e existem uma palavra diretiva. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra que vai nos dirigir esse ano. Mas para que nós possamos seguir um curso dado por Deus, é necessário que o seu povo o ouça. E é necessário que o seu povo siga. Até aqui tudo bem? Então nós vamos compartilhar para vocês algumas coisas importantes na palavra de Deus que vão nos nortear para onde nós iremos com a ajuda do Espírito Santo. Eu diria amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu gosto de visitar o Nordeste, sabe o que é? Principalmente no mês de dezembro, janeiro, porque é o tempo da manga. E o pastor Marcelo pregou uma mensagem muito bonita já, nos introduzindo, não sei se vocês se lembram, e eu ouvi essa mensagem através da internet, não é? E ele falou, nós temos essa coisa em comum, ele disse que gosta muito de manga também, e eu gosto demais da manga, principalmente as que não têm fiapo. Porque manga é que nem crente. Crente com fiapo é muito difícil, mas o crente sem fiapo é uma beleza, é uma maravilha. Então eu gosto. Por quê? Porque é certinho. Dezembro você vai encontrar manga. Tão certo como o ar que nós respiramos, a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque o fruto se dá na estação própria. E eu creio que essa estação é a estação de frutos. E é por isso que nós vamos estar falando aos irmãos a respeito dessas coisas. E eu quero que vocês agora baixem suas cabeças. E que vocês orem a Deus. Agora individualmente você diga: Senhor, nos guia pelas veredas da justiça. Por amor do teu santo e poderoso nome. E que neste ano, ó Deus, nós possamos te conhecer de forma tão diferente e tão maravilhosa como nunca antes na nossa vida. Porque, ó Deus, a tua palavra nos assegura que se nós estivermos na videira e, ó Deus, estivermos ligados a ela, que nós daríamos fruto para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. E por isso, Pai, produz agora, faz-nos produzir, como, ó Deus, a videira, fruto de justiça e frutos em abundância. Eu oro no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Moisés havia subido ao monte, e quando ele estava ali, o Senhor o instruiu para que construísse um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele não poderia ser construído de qualquer maneira. Aliás, é a primeira coisa que nós vamos ter que entender este ano. O nosso Deus é um Deus que planeja e tem suas coisas extremamente em ordem. Nada pode sair fora do padrão dele. Se queremos a bênção, nós temos que nos conformar com a palavra. Porque sem isso, nós vamos perder o melhor que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? Amém. Ok. Então, foi dado a ele instruções sobre o tabernáculo, foi dado a ele instruções, medidas especiais, as especiarias que precisavam ser utilizadas, o incenso tinha que ser fabricado de determinadas especiarias, o óleo da unção tinha que ser confeccionado de acordo com aquilo que Deus disse, e ele ainda acrescentava: se vier alguma coisa a mais, ou alguém fizer uso disto, e usar isto para outro fim que não seja este, será extirpado do povo, será eliminado. Essa é a precisão do nosso Deus. Agora veja,
Moisés recebe toda essa instrução. Ele agora tem que confeccionar coisas que precisavam de ouro, de prata, de púrpura, de vários tipos de tecidos. Há uma pergunta: como que eu vou construir isso, Senhor? Não havia uma universidade, não havia um curso de engenharia. E agora? Como que Deus resolveria aquilo? Então, quando nós chegamos no livro de Êxodo, no capítulo 31, então o Senhor diz a Moisés, e disse mais o Senhor a Moisés: eis que eu chamei pelo nome, preste atenção, eu chamei pelo nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Chamou para quê? Então diga assim: Deus tem um propósito para todas as coisas. Quem Ele chama, Ele tem um propósito. Você não foi chamado para quê? Para ficar aí. Você foi chamado para alguma coisa. Eu chamei ele. Agora tem mais um detalhe. Ele diz assim: e o enchi do Espírito de Deus. Olha só que interessante. Eu o enchi do Espírito de Deus. Então a palavra do Senhor continua dizendo assim: de habilidade. Ou seja, ele agora vai ter habilidades especiais. Como? Pelo Espírito de Deus. Mas eu enchi ele de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar. Preste atenção, para elaborar. E eu fui atrás dessa palavra elaborar, e ela é uma palavra interessante. Ela é uma palavra que diz pensar, considerar. Ou seja, é como se ele visse aqui, considerasse aqui, e de repente suas mãos eram totalmente, vamos dizer, direcionadas pelo poder desta imaginação, desta capacitação, e construiria em detalhes tudo aquilo que o Senhor Deus havia dito a Moisés. E a gente pensa que Deus é uma coisa lá em cima e a gente aqui, e que a gente tem que se virar para a gente poder servi-lo. Não, não. Deus não está ali, Deus está aqui. Quando você fala com Deus, você não fala com Deus lá, você fala com Deus aqui. Quando Ele te ouve individualmente. Quando Ele chamou você pelo seu nome. Ele não chamou você: ei, você aí. Isso aí foi muito tempo, quando eu era crescendo, eu ouvia essas expressões: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Já ouviram isso? Isso é antigo, irmãos. Antigo, mas não é assim. Não é ei, você aí, não. É você, Roberto. Você, Marcelo. Você, Léo. Você, Ricardo. Deus sabia, você estava sendo formado, Deus já estava te vendo, Deus já estava escrevendo no livro da tua vida todos os teus propósitos, todos os teus caminhos Deus estabeleceu. Cabe a você agora andar neles. Agora você não vai andar neles se você não souber e nem conhecer o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é para todos e precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Então ele vem e diz isso. Ou seja, ele vai imaginar, ele vai ter habilidades, ele vai fazer. Por quê? Diga assim comigo: porque Deus o encheu do seu Espírito. E ele diz assim: e ele vai poder trabalhar com ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro, escute bem, a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan,
e dei habilidades a todos estes homens para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Preste atenção. Deus está edificando uma igreja. E a sua igreja está todinha idealizada na palavra dele. Não pode fugir nada. O nosso Deus é um Deus perfeito. E nós temos que entender que a perfeição dele está se aperfeiçoando em nós. Para quê? Para que formemos o tabernáculo dele nessa terra. Para que sejamos a igreja que ele idealizou. Não o que nós achamos que devemos ser, mas que ele idealizou. Agora uma pergunta: como é que pessoas como nós, problemáticas, cheias de defeitos, cheios de problemas, cheios de mazelas, vamos formar essa igreja tão linda? Por quê? Porque aqui existe uma forma de ser, diga, ser igreja. Não é vir à igreja. No momento em que você é igreja, você está na igreja. Então é ser a igreja. E a igreja que estamos falando é uma igreja de um edifício espiritual, que é idealizado por Deus. Como? Pelos nossos comportamentos, pela nossa maneira de ser, pela nossa vivência uns com os outros. Por isso que o ano passado, em 2024, nós estabelecemos algumas coisas muito importantes no coração de vocês. E o tema de todo o ano, e vocês ficaram olhando aquele tema como nós temos aqui visto já a partir de janeiro. Fruto do Espírito, vocês viram o que nessa tela o ano inteiro, o ano passado? Não estou ouvindo. Mas, espera aí, comigo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como nós vamos conseguir edificar uma igreja tão perfeita e linda? Agora aqui vem a ligação desse texto com isso que nós vamos fazer. Eis que eu enchi Marcelo do meu espírito. Eis que eu enchi Januário do meu espírito. Eis que eu enchi você do meu espírito. E os habilitei e os capacitei para que edifiquem para mim a igreja que eu idealizei. É assim que vai ser formado. Nós temos um arquiteto. Quem é o nosso arquiteto? Jesus. E quem é que está em cada um de nós? O Espírito Santo, aleluia. Uma certa vez eu estava vindo no meu carro e Deus me fez uma pergunta que para mim foi bem estranha quando Ele fez. Depois foi se tornando mais clara. Ele fez uma pergunta e disse assim: por que você acha que minha igreja está fraca? Eu disse: Senhor, eu não sei. Muito problema. Quem não tem problema? As dificuldades da vida, eu acho. Ele disse: não. Minha igreja está fraca porque eles estão construindo suas próprias casas e não estão construindo a minha casa. Eu disse: mas Senhor, eu já ouvi essa palavra, mas nós já temos uma casa construída para ti. Ele disse: não, O que a palavra diz que nós somos do Espírito Santo? Não estou ouvindo. Casa. Nós estamos nessa casa, nós estamos nesse corpo. E eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está dizendo. Ele disse: quando as pessoas oram por si mesmas, quando elas pedem para si mesmas,
quando elas voltam suas atenções para si mesmas, quando tudo que elas querem é ver o seu lar feliz, quando elas querem é ver seus filhos nas melhores escolas, quando eles querem dirigir os melhores carros, quando eles oram para mim e pedem que dê empregos novos, e eles não se lembram uns dos outros, eles estão construindo suas próprias casas, mas as minhas casas estão quebradas. Não falei eu para vocês que vocês precisam orar uns pelos outros? Então, no momento que vocês construírem a minha casa, eu construirei a casa individual de vocês. Como? Pelo que Ele vai encher as pessoas e elas vão profetizar a teu respeito. Porque quando nós começarmos a cuidar dos problemas que temos uns com os outros, pode ter certeza, Deus vai cuidar dos problemas individuais de cada um. Por isso que Ele disse, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês retêm essas coisas, e vocês não perdoam, vocês não estão liberando o que Deus te deu de graça. Deus te deu perdão de graça, perdoe de graça. Se Deus não olhou para o que você fez, para que Ele subisse naquela cruz com o seu filho, então por que nós olhamos para o que os outros fazem para darmos o perdão que Ele nos deu, quando nós não tínhamos nada para oferecer? Vocês estão me seguindo? Então, meus irmãos em Cristo, teu nome foi chamado, e quando você foi chamado, Deus colocou em vocês o Espírito Santo, e com esse Espírito, Ele vai te dar as habilidades, a capacidade para você edificar a casa do Senhor. Como? Pela fé mútua, abençoando uns aos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês, olha, crente não pode mentir, tem que ser sincero. Quantos de vocês creem que nossas palavras têm poder? Então, se eu disser para esse irmão alguma coisa, eu lanço ele aonde? Dentro do contexto das minhas palavras. O que nós estamos dizendo uns para os outros? O irmão sabia de que uma pessoa é daquelas que gosta de fofocar, sabe? Sabe, pessoa que quando recebe uma coisa, ela não vai ficar quieta enquanto ela não der pelo menos uns 10 ligações. Aquilo coça. Compartilhou alguma coisa com ela, porque ele queria que a coisa fosse anunciada. É a melhor coisa. Em pouco tempo todo mundo sabia. Precisa de mídia. Nós partimos muitas vezes dos nossos sentimentos feridos, das nossas experiências amargas. Nós aprendemos com a vida a desconfiar, nunca confiar. Nós aprendemos com a nossa vida a passar por cima, porque se eu não fizer isso, eu fico para trás. E tudo isso é inversamente proporcional ao reino de Deus. Então nós vamos ter que desaprender essas coisas para aprender com Ele. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Ah, pastor, mas o senhor não conhece essa pessoa que eu estou lidando com ela. Se fizer isso, pastor, ele vai montar em cima. Olha para mim. O amor vence tudo. Nosso Deus é um Deus de poder. E a forma como Ele edifica as nossas vidas é através do amor. E através das nossas palavras. E através das nossas ações. Por isso eu quero introduzi-los nessa jornada. Vai ser uma jornada muito boa. Nós vamos começar a ver algumas coisas
se desenvolvendo em nosso meio, que talvez nós não tenhamos visto nesses últimos anos. Por quê? Porque você vai dar fruto. Porque é o tempo da chuva serôdia ver. Sabe, irmãos, Deus me fez passar algumas experiências pequenas, mas muito interessantes. Vocês sabem que hoje, você paga mais por uma mala do que você paga por você mesmo no avião. Então você tem que pagar a mala. Antigamente não, você levava as malas e entrava. Hoje não, você tem que pagar. E eu estava indo, nessa última vez, cheguei no aeroporto, e aí o homem olhou para mim e falou: você está com essa mala, está meio pesado. Eu disse: é, o dono também. Ele disse assim: você vai pagar $85 por essa mala. Eu digo, aí vem logo, a conversão é na hora, 85 vezes 6. Eu digo: oh, Jesus amado, estava sentado lá no fundo. Ei, digo: oh, Deus, me ajude. Expressõezinhas que a gente fala assim, né? Me ajude. Aí o homem olha assim para mim e falou assim: olha, é o seguinte, vagou aqui um assento na executiva. Eu vou te oferecer um negócio. Eu disse: pois não, pode oferecer. Ele disse assim: olha, eu te dou esse assento na executiva por $65, e aí eu isento a tua mala. Pode fazer. É simples, não é? Mas que foi muito simples. Porém, Deus estava mostrando nas pequenas coisas o que é que vai ser quando a gente estiver com Ele. Quando nós estamos na intimidade, nós não corremos atrás de bênçãos, as bênçãos nos seguem. Porque Ele disse que te abençoaria na entrada e abençoaria na saída. E ele sabia. Só um agrado. E é gostoso receber os agrados de Deus. Então, eu quero começar dizendo para vocês que a palavra de Deus é bem clara, que os filhos de Deus devem ser guiados e alimentados para alcançarem a estatura de Cristo Jesus. Esse é o centro da mensagem da Igreja Batista Ágape. A estatura plena de Cristo. Por quê? Porque é um chamado. É uma promessa divina. E nós não chegaremos a esta promessa se não for pregado. E esse é o tempo de pregarmos. Esse é o tempo de nós anunciarmos as grandezas de Deus na nossa vida. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por mais uma coisa, Jesus está voltando. Eu sei que muitos não querem, mas não é porque não quer. É porque o pastor, antes dele voltar, eu quero casar. Aí sem casar. Garanto para você que a vida no céu solteiro é melhor do que aqui casado. Aliás, a palavra do Senhor, não quero desanimar alguns, não é? Mas a palavra de Deus diz que lá no céu você não se dá em casamento, nem recebe em casamentos. Quer dizer que eu não sei que a Patrícia vai ser minha, mas ela vai estar lá comigo, eu vou reconhecê-la, mas não nesse relacionamento. As coisas do céu são muito mais sublimes, muito mais maravilhosas. A minha irmã Carmen está aqui. O pastor Basílio está ali, uma bênção esse casal. Eu me lembro uma vez, eles lá namorando, né? E de repente meu pai fez uma mensagem que Jesus estava voltando muito breve, e eles aceleraram o casamento deles. É uma resposta mais simples, né, Carmen? Do que retardar a volta do Senhor. Ah, é porque eu quero terminar a faculdade. Escute, é num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo. Nem de você pensar.
Você tem que estar pronto. E é nossa responsabilidade preparar essa igreja para o dia da vinda dele. Porque nós iremos com ele. Você já imaginou, irmão? Que beleza que vai ser? Você já imaginou mesmo como vai ser glorioso esse dia, que nós acordarmos, nossos olhos verem Ele, Jesus, no seu resplendor, na sua glória maravilhosa, quando nós retornarmos com Ele do céu para reinar com Ele nesta terra, vai ser coisa maravilhosa. Quem já ouviu falar de galardão aqui? Porque de BRICS todo mundo já ouviu, de Bitcoin todo mundo já ouviu, mas galardão? Galardão é muito melhor do que qualquer uma dessas moedas. Ela é mais segura do que qualquer coisa. E o galardão é dado a você e é conferido a você pelas obras que você faz, movidos pelo Espírito Santo. Deus tem galardões para nós. Por isso que é maravilhoso. O céu é 10.000 vezes melhor do que isso aqui. Vai ser maravilha. O que representa chegar à estatura de varão perfeito? Como seria a nossa vida? E nós vamos ver isso ao longo do ano. Mas uma coisa eu posso lhe adiantar: se você estiver na maturidade plena, você vai dizer assim, 100% obediente à palavra de Deus. Quando ela diz perdoar, você vai perdoar. Quando ela diz repartir, você vai repartir. Quando ela diz orar sem cessar, você vai orar sem cessar. Quando ela diz assim, não vos canseis de fazer o bem, você se tornará um incansável em fazer o bem. E em todas as coisas, você será pleno, você será cheio. Tudo que a palavra de Deus diz, você vai ser a expressão exata daquilo que ela diz. Tua vida se torna a palavra e a palavra torna você a vida. Então não vai haver diferença. Não vai haver diferença nenhuma entre o que você é e o que a palavra diz sobre o que devemos ser. Isso é perfeição. Porque quando nós pensamos em perfeição, nós pensamos logo em quê? Ausência de quê? Estou vendo. Ausência de? Vocês estão dizendo pecado. Eu diria defeitos, problemas. Vocês já estão bem adiantados, sabem que tudo isso vem do pecado. Então a gente diz assim, não, perfeito se nada está errado. Você nunca vai dizer isso, você nunca vai ter um surto de raiva. Então nós pensamos em perfeição, em ausência de erro, nós pensamos em perfeição, em ausência de pecado, e aí fica difícil. Fica difícil, por quê? Porque quando nós estamos vivendo na nossa vida, a nossa experiência de vida nos mostra que é impossível eu viver um dia sequer sem pensar mal de alguém, sem dizer uma coisinha para alguém, se não passar naquele sinal daquela forma, se não disser isso aqui, se não fizer isso aqui. Verdade? Então você diz, não, eu acho que todo mundo vai, menos eu. Perfeição é obra do Espírito Santo. Perfeição é quando Ele te completar. Perfeição é quando Ele vem e começa a realizar em você tudo aquilo que o Pai disse que você seria. E quando nós estivermos plenos do conhecimento e da verdade dEle, então nós estaremos 100% em obediência. E agora sim, o pecado, que tem força sobre nós, vai perder a sua força. Nós vamos andar no Espírito 100% do nosso dia. E isto significa 100% de vitória sobre a carne. E pastor, coisa está apertando. Não, está nada, coisa está melhorando. Porque eu te faço um negócio.
eu vou ali na padaria, compro uma bisnaga de pão, aquelas com presunto e queijo. Quem gosta? Ok, então pensa nela, bem quentinha. Ok? Aí você pega aquela bisnaga e come todinha, com um copo de Coca-Cola. Doutora Natália está aí? Me perdoe, doutora Natália. É porque tem que ser assim para encher mesmo, sabe? Aí, quando chegar, 5 minutos depois disso, pastor Marcelo chega para você e diz assim: meu irmão, hoje Deus me deu assim um dom de generosidade. E eu quero te convidar para te levar naquela churrascaria Trevisan. E eu vou pagar tudo de graça para você. Você vai? Vai? Oh, rapaz, tem gente que ainda fez assim. Vocês estão... Vamos para o meu gabinete, eu preciso conversar com vocês. Jesus amado, você não é uma pessoa, você é alguma coisa. Você não vai, meu irmão. Você vai convencer o pastor Marcelo para deixar para amanhã. Você não vai. Sabe por quê? Porque você não tem mais fome. Porque quando o Espírito de Deus agir na sua vida, na minha vida, as moções da carne, os desejos desenfreados que o mal e que o pecado colocam dentro de nós, não vai ter mais poder sobre nós. Tudo que me sacia a presença do Senhor é estar na casa do Senhor, é adorar o Senhor, é amar as pessoas. E onde estão aquelas coisas que nos dividiam, que nos caracterizavam como crianças imaturas em Deus? Se foram. Como Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, quando eu era menino, agia como menino, fazia as coisas de menino, mas quando cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Nós estamos caminhando para a maturidade, vamos deixar as coisas de meninos, porque Deus vai nos dar. Então chegar a essa estatura é chegar a sua, vamos dizer, a sua integridade. Sua comunhão com o Espírito estará tão forte, tão maravilhosa, que você vai ser assim, totalmente saciado por Ele. Sua alma vai estar tão cheia da glória dEle, que você vai poder estar reverenciando o nome dEle a todo instante da tua vida. Tua mente vai estar tão iluminada e tão bem, vamos dizer, estruturada nele, que suas ações refletirão exatamente o que Ele é. E assim nós estaremos vivendo a justiça de Deus na sua plenitude. E aí se cumprirá em nós exatamente o que a palavra de Deus diz: os meus olhos estarão sobre os meus justos, e Ele segue o justo. E tudo, estou dizendo, tudo que eles me pedirem, eu farei. Não é dinheiro, não é economia, é estarmos cheios do Espírito Santo. Chegar à estatura de varão perfeito é chegarmos à estatura do nível de Jesus Cristo. A Bíblia diz uma coisa: aquele que for bem instruído será como o seu mestre. E quem é que nos instrui? A unção, diga unção. A unção está em você. Essa unção te ensina, essa unção te guia, essa unção é Emmanuel com você. Esta unção não falha, esta unção te levará a você
a entender Deus, a conhecer Deus, a conhecer Jesus, conforme ele disse naquele dia, quando saía de um templo, e ele grita para a multidão e diz: ei, vocês que estão aqui me ouçam, se vocês crerem em mim, conforme as Escrituras falam ao meu respeito, rios de água viva fluirão de vocês. E o Espírito Santo vai trazer conhecimento de Jesus Cristo, não o Jesus Cristo histórico, mas o Jesus Cristo vivo. Não uma religião que apresenta um Jesus, mas o Jesus que é o centro de toda a nossa religião. Não um Jesus que foi crucificado e depois foi enterrado e ficou ali, mas o Jesus Cristo que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, e nós já somos parte da ressurreição dele, porque todo aquele que está em Cristo Jesus já ressuscitou com ele, aleluia. E nós vivemos agora pelo poder, nós temos uma mente diferente, nós somos ressuscitados com Ele, nós não andamos por narrativas, nós andamos não pelo que vemos, nós andamos pela fé, nós andamos pelo que Ele nos ensina, nós andamos porque Ele faz nos ver e enxergar. Por isso eu digo, Igreja Batista Ágape, nós chegaremos à estatura de Cristo. Nós vamos chegar. Porque é obra de Deus, não é obra de homens. Há muita coisa para dizer, mas hoje eu só dei a introdução. Então hoje à noite vou continuar, porque nós temos algo muito importante para fazer nesse culto aqui de manhã, e eu quero dar um bom tempo para isso. Vocês estão entendendo? Minha pergunta é, eu já posso imaginar a resposta. Quantos querem? Quantos vão estar sensíveis ao Espírito Santo? Porque há momentos na nossa vida que tudo que você vê é o problema. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, elas dizem assim: sabe, pastor, eu não vejo saída. Eu olho para ela, eu também não. Mas o que eu faço? Quando você não vê saída, quando você não ouve, persevere na palavra. Porque Deus está forjando em você um guerreiro. Deus está forjando em você fé. Deus está forjando em você confiança. Persevere na palavra, porque no tempo certo você vai vencer. Sabe, um dos textos que eu mais aplico na minha vida diária é este. Todas as coisas contribuem para o bem. Daqueles que... Então eu digo assim: meu irmão, eu não sei a solução do teu problema, mas eu vou te dizer como você vai resolvê-lo. Ame a Deus, porque tudo isso aí, Deus vai fazer com que se converta em bênção para a tua vida. Porque é isso que a palavra diz. E ela nos joga contra os nossos sentimentos, ela nos joga contra os nossos pensamentos, ela nos joga contra as narrativas desse mundo, ela nos joga contra o que os nossos olhos estão vendo agora. Como que vai acontecer alguma coisa aqui? Como é que nós vamos sair da situação que nós estamos? A palavra de Deus diz: no meio de grande tribulação, vocês serão salvos. E quando vocês estiverem ali, levantem suas cabeças para o céu, aleluia, porque de lá virá a tua redenção. Quem tentará contra vocês, igreja? Quem? Quem poderá ousar te separar do amor de Deus? Quem? Nem principado, nem economia, nem guerras, nem rumores de guerras, nem inflação, nada
pode nos separar do amor de Deus? Porque você foi selado com o Espírito Santo. Então, o nosso destino é o céu, o nosso destino é estar com Jesus Cristo, o nosso destino é a estatura plena de Jesus, e o nosso destino, esse ano de 2025, é fruto, muito fruto. O fruto de uma família restaurada, o fruto de um trabalho restaurado, o fruto de uma amizade consertada, o fruto de nossas orações serem respondidas, o fruto da nossa palavra ser ouvida, o fruto das nossas coisas começarem a brotar, porque é assim que Deus faz, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Bem-vindos a 2025. Videira do Senhor Jesus, vocês produzirão frutos. Por isso que a palavra está dizendo, profetize o ano aceitável de Deus. Este é um ano aceitável por Deus. Por isso, como o ar que eu respiro, eu posso lhes dizer, nós seremos mais que vencedores. Estejam conosco e vamos caminhar juntos, porque Deus te chamou pelo nome e te habilitou para essa grande obra, porque o corpo, ele totalmente ligado, ele produz seu próprio aumento. Por quem? Pelos vasos que Deus colocou em sua igreja, por aquilo que Deus colocou em vocês. Por isso, estar cheios do Espírito Santo é fundamental para estarmos completos nele. E esperem, porque o batismo com o Espírito Santo vai vir de forma esplendorosa e maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Amém.